Será que hoje vivemos estressados, emocionalmente doentes e desorientados porque deixamos de obedecer às Escrituras? Será que os líderes da economia mundial e os políticos tomam decisões equivocadas por negligenciarem as Escrituras? Será que hoje as pessoas andam insatisfeitas e infelizes porque desprezam as Escrituras? Com toda certeza, pois o desprezo pelas Escrituras sempre acabam conduzindo à ruína espiritual, emocional e financeira. Isso é um problema. Fique comigo até o final desse vídeo e eu mostrarei a solução através das Escrituras. Olá, sejam bem-vindos ao canal Escrituras Desvendadas. Eu sou Renato Chagas e, dando continuidade às leis da Antiga Aliança, hoje eu falarei sobre as leis de Moisés, se são para os tempos de hoje. Porém, antes de tudo, precisamos saber a quem ela foi dada e por que motivo. Por intermédio de Moisés, o Criador deu leis à casa de Israel, ou seja, aos judeus, para tornar mais severa as leis que eles deixaram de obedecer, no caso, os 10 mandamentos. Se você ainda não assistiu ao vídeo dos 10 mandamentos, você pode clicar no card acima, assistir o vídeo primeiro e depois retornar esse para dar continuidade. Muito bem, a lei de Moisés consistia de muitos princípios, muitas normas, muitas cerimônias, rituais, símbolos, para que o povo lembrasse dos seus deveres e responsabilidades. Incluía a lei de mandamentos e cerimônias de cunho moral, ético, religioso, físico e inclusive de sacrifícios, com a finalidade que se lembrassem do Criador e a obrigação que tinham com Ele. A fé, o arrependimento, o batismo na água, a remissão dos pecados faziam parte da lei, como os 10 mandamentos e muitos outros mandamentos de elevado cunho ético e moral. A lei fez de Israel algo especial, transformando em parâmetro para todos os outros povos. As Escrituras nos revelam essa verdade da seguinte maneira: porque tu és povo santo ao Criador, teu Pai. O Criador, teu Pai, te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Por consequência, a antiga Israel era a única nação cuja legislação, jurisdição e jurisprudência vinha do próprio Criador. Nos dias de hoje, os judeus continuam praticando as leis de Moisés e, por terem rejeitado ao Salvador, continuam esperando pelo seu Messias, o que é um grande erro. Pessoal, eu gostaria de pedir a vocês agora, nesse momento, o máximo de atenção de vocês, porque o assunto que eu vou tratar agora é de suma importância e eu gostaria que vocês tivessem o maior entendimento possível para poder dar continuidade nos estudos, não só nesse, mas nos que estão por vir. Vocês precisam de uma base. Como aqui são escrituras desvendadas, eu preciso desvendar as leis que é o assunto do momento. Então, quais são as leis que valem e são as leis que não valem? As leis que estão em validade nos dias de hoje são leis como a dos 10 mandamentos, que não podem ser abolidas, pois elas têm ligação direta com o Criador e o nosso
próximo. Não matar, não roubar, não mentir, por exemplo, são leis que não podem ser abolidas de forma alguma. Fosse assim, haveria caos na nossa sociedade, né? E elas também são leis eternas, porque elas vêm desde a criação dos céus. Então, esse tipo de lei, elas são válidas por todo o tempo, inclusive após a salvação, quando estiver no céu, enfim, essas leis continuam, tá? Agora, existem algumas leis que elas não são eternas, são leis cerimoniais. No caso, são leis que fazem parte das leis de Moisés, que na totalidade são 613 leis, as leis de Moisés. 611 das leis nós não precisamos cumprir, porque nós não somos judeus, a não ser quem pratique o judaísmo. Porém, não temos necessidade dessa prática. Apenas 2 leis precisam ser preservadas, precisam ser praticadas, que são as 2 primeiras, que elas falam. A primeira diz que nós devemos prestar culto ao nosso Criador. Isso corrobora com o primeiro mandamento, e a outra, amor ao próximo. Então, essas 2 leis, claro, nós precisamos praticar. 2 leis de Moisés, que também fazem parte dos 10 mandamentos. Então, são apenas essas 2 leis. Porém, como eu estou falando de lei, eu preciso falar também das leis que foram abolidas e por quê. Por exemplo, leis cerimoniais, elas tinham a ver com culto e sacrifício de animais. Porque naquela época, quando havia o pecado, eles faziam a queima ou sacrifício de animais para poderem serem justificados pelo seu pecado. Porém, era uma lei que existia na época para judeus, e nós não somos judeus e nem estamos naquela época. Portanto, é uma lei obsoleta, e no caso não precisamos cumprir esse tipo de lei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha. Leis civis ou judiciais. Naquela época, elas regiam a vida dos hebreus, porque eram leis em respeito às guerras que eles tinham, a escravidão, compra e venda de propriedades, delimitação de terras. Elas se aplicavam a Israel naqueles tempos. E hoje, elas não se aplicam mais nos dias de hoje. Porém, a única exceção, na época deles, que tratava de não maltratar o escravo, hoje em dia fosse colocado em prática, seria ter respeito com empregados. Quem é patrão, então, ter respeito com seus funcionários, né? Não maltratar, não fazer nada que exponha o funcionário, ter respeito mútuo, no caso, né? Então seria isso, porém não é uma lei espiritual, é uma lei civil. Então é uma lei abolida como lei espiritual, porém civilmente ela é passível de pena. Nós precisamos agora, no caso, notar que tanto a lei eterna quanto a cerimonial, todas as 2, ou seja, tanto as leis, os 10 mandamentos, quanto as leis de Moisés, elas foram dadas pelo Criador, né? O Criador, ele, no caso, ele orientou a Moisés para fazer os
os mandamentos, os 613. Porém, a grande diferença é que as leis do Criador, elas são leis eternas e foram escritas em pedra, e por ser símbolo de eternidade. Já as leis de Moisés, elas são leis que foram escritas em livros que existem até hoje, conhecido como Pentateuco. São os 5 primeiros livros das Escrituras, ou Bíblia, como muitos conhecem, né? São os 5 livros, então são escritos, são leis que já não têm valor, né? Então, porque são leis passageiras. Outra coisa que é importante ressaltar é que a lei eterna existia antes do pecado. Antes da entrada do pecado já existia. Por isso ela é eterna porque começou antes, e mesmo após a salvação, mesmo após a gente estar na eternidade com o Criador, ela permanece, porque afinal ninguém vai estar ao lado do Pai, junto ao Pai, e vai fazer um desrespeito ao Pai, não é verdade? Então essa lei aí, essa é a diferença, e ela segue por toda a eternidade. A outra lei que a gente deve ter conhecimento se trata sobre lei de saúde. Por quê? Porque elas eram leis que visavam a saúde e bem-estar dos judeus na época, e essas leis elas não foram abolidas, né? Porque elas faziam mal ao organismo dos judeus naquela época, e claro, eles não são diferentes de nós, elas valem para a gente também, porque o mal que fazia para eles faz para a gente também agora no momento, né? Então, por exemplo, não comer gordura causa colesterol, não comer sangue, porque podem transmitir doenças como hepatite, AIDS, e não comer carne de determinados animais. Eu acho que não preciso falar muito, mas no momento agora eu acredito que a maioria tem acompanhado, né? Existem casos aí de povos e lugares que andaram comendo animais não tão recomendados, né? E o consumo desses animais acabou trazendo problema para a saúde, não só de quem comeu, mas como também de pessoas que não comeram. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Então, isso corrobora com a palavra, com as escrituras. As escrituras elas sempre se cumprem, né? E então não é uma lei não é uma lei abolida, porque ela fica valendo para a gente. Então é uma lei alimentar. Tem certos animais que não devemos comer. E apesar disso tudo, existem algumas pessoas, ou até muitas pessoas, que afirmam que por essas leis pertencerem ou virem desde a Antiga Aliança ou Velho Testamento, como muitos conhecem, que essas leis foram abolidas, mas é errado afirmar isso. Por quê? Como eu acabei de dizer, apesar, ou que bom que começou na Antiga Aliança, já servia como referência não só para o povo daquela época, como para hoje, né?
uma forma de aviso, de instrução para que a gente tivesse uma vida em sociedade, se cuidasse, tivesse respeito, conhecimento pelo Criador, amor ao próximo. Então, são leis eternas. Então, é errado dizer que porque foram criadas no Velho Testamento ou na Nova Aliança, elas não têm valor hoje. Tem valor sim. Tem valor porque elas são eternas e elas fazem toda a diferença nos dias de hoje e também na eternidade. Então nós devemos olhar. Mesmo porque, apesar de que não somos judeus, eles rejeitaram ao nosso Salvador. Eles ainda buscam, esperam o Messias. Para o nosso bem, para a nossa felicidade, todo aquele que crê no Salvador, no sacrifício dele, essa pessoa será salva. Porém, ela não nos permite que nós não cumpramos os mandamentos, pois o próprio Salvador, o próprio Messias, cumpriu cada um dos mandamentos. E ele diz: aprendei de mim, imitai a mim, porque assim serão conhecidos como meus discípulos. O que ele quis dizer com isso? Que ele, mesmo ele sendo filho do Criador, mesmo ele sendo o Salvador, mesmo sendo ele o Messias, ele cumpriu toda a lei, coisa que nós não conseguiríamos, nenhum ser humano, outro ser humano, conseguiria e não conseguiu cumprir a não ser ele. E ele fez isso para que nós tivéssemos vida eterna. Então nós temos que agradecer ao Criador por tudo quanto ele fez, tem feito e fará por nós, pelos 10 mandamentos que são a base de tudo, ter um relacionamento direto com o Criador, ter amor ao próximo. Em Tiago 1,27 diz assim: a verdadeira religião é visitar o direito da viúva, do órfão e do necessitado. Nesse caso, podemos ver que o nosso Criador, ele tem um cuidado especial com esse tipo de situação, com as viúvas, porque a viúva, ela não tem mais o seu esposo, o seu marido, então ela tem dificuldades na vida. E ele nos ensina, através das Escrituras, que nós devemos ajudar as viúvas, seja ela quem for. Fala também sobre os órfãos. Por quê? Porque ele não tem o pai, porque ele não tem a mãe, ou não tem ambos. Deve ser muito difícil para um órfão sobreviver ou viver nesse mundo sem ajuda. E o nosso Criador, através da sua total sabedoria, ele buscou nos orientar para que a gente fizesse essa ajuda, esse amor ao próximo, assim como também ao necessitado, porque são pessoas que não têm ninguém por eles e precisam da ajuda de cada um de nós. Então, isso tudo se relaciona em amor ao próximo. Então, o amor, ele, como já foi falado em outro vídeo, se você quiser, você pode assistir no card aqui acima, pode clicar,
né? Sobre o amor, então você cobre uma multidão de pecados quando você faz isso. E é isso que o nosso Criador quer para nós e para que a gente tenha relacionamento direto com Ele e também com o nosso próximo. Então somos obrigados a cumprir as leis? Não, de forma alguma, ninguém é obrigado a nada. Mas, porém, se alguém se dispõe de livre e espontânea vontade seguir e se sujeitar às vontades, aos mandamentos, às leis do Criador, é claro que vai receber seus benefícios, como diz o Salmo 19, do 8 ao 11, que diz assim: os preceitos do Criador são retos e alegram o coração. O mandamento do Criador é puro e ilumina os olhos. O temor do Criador é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Criador são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro, mais do que o ouro puro, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se ademoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. A história nos ensina que povos desprezaram as leis escriturais de maneira consciente, as pisotearam, perseguiram. Porém, cedo ou tarde, essas nações acabaram desaparecendo. Basta lembrar que da ex-república democrática alemã e na União Soviética, que elas não existem mais. Mas os povos que estabelecem sua legislação e fundamentam sua constituição sobre as leis escriturais, mesmo que seja de maneira imperfeita, são povos abençoados, pois em Salmos 144, 15, diz o seguinte: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Criador é o Pai Eterno. O nosso próprio Salvador nos afirma em Lucas 16, 17, que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Ele diz também que ele não veio para revogar a lei, mas para cumprir. Isso em Mateus 5,17. E de outra forma, ele também afirmou que, vindo, porém, a plenitude do tempo, o Pai Eterno enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, e isso está em Gálatas. E ele foi criado e educado segundo os preceitos da lei, pois cumpriu todas as exigências. Ou seja, o nosso Salvador cumpriu não só os 10 mandamentos, mas também cumpriu as 613 leis de Moisés. Então, ele é perfeito. E por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Para a nossa salvação? Sim, essa é o motivo principal, porém não único. Ele também fez isso para que
a lei nos expusesse a nossa realidade, para que nós aprendamos com ele que a nossa incapacidade de atender às exigências escriturais, pois ela nos confronta com o padrão do Criador. Nós não temos de nós essa capacidade de fazer alguma coisa sem a ajuda do nosso Criador, do nosso Pai. Não na força do braço, como muita gente, muitas pessoas pensam e agem, e às vezes dão com os burros na água. Ela nos mostra a verdadeira maneira de adorá-lo, ou seja, respeitar, buscar o nosso Criador, ter um relacionamento com ele, falar com ele, depender dele, pedir a ele, buscar a ele, principalmente agradecer a ele todas as coisas que nós recebemos diariamente dele. Dessa forma, a lei também ela estabelece diretrizes segundo as quais nós devemos viver em relação ao nosso próximo. Então, por isso a importância da lei espiritual, para que a gente tenha convivência, porque vocês veem, se o mundo, se as pessoas, se as nações fossem guiadas pelas leis espirituais, conforme nós vimos falando nos últimos vídeos, o mundo seria diferente, não haveria guerra, não haveria fome, não haveria essa desigualdade, não haveria corrupção, enfim, uma infinidade de coisas que acontecem, de injustiças nesse mundo. E pela lei nós reconhecemos quem é o Pai Eterno, o que Ele faz por nós, qual é a vontade dEle para cada um de nós. Nos ensina como se portar com Ele, ou seja, nos ensina a respeitá-lo pelo que Ele é, o Criador, e nós somos criaturas, filhos, porém devemos respeitá-lo. Agora, tem uma coisa que a lei não consegue fazer, é nos salvar. A lei não salva. A lei, ela direciona, a lei, ela pune, a lei, ela orienta, porém, ela não salva. Então, ela nos expõe diante do Criador e mostra que somos pecadores e culpados. Essa é a função da lei. E temos que lembrar que o Messias disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O nosso Salvador, ele está afirmando que veio a esse mundo para cumprir a lei. E ele cumpriu todas as 613 leis, ordenanças, proibição. E ele foi e é o fim da lei, porque ele cumpriu toda a lei. E pelo sangue dele derramado, pelo seu sacrifício, foi estendido a nós a graça da salvação, bastando crer no sacrifício dele, obedecer a ele, seguir a ele.
Porque o fim da lei é o Salvador para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. O Messias cumpriu a lei para todos, mas sua obra é eficaz apenas para todo aquele que crê. Não é para todas as pessoas, mas para todo aquele que crê. E ele ainda diz: porém no seu coração as minhas leis, e sobre sua mente as inscreverei. Hebreus 10:16. E ele diz ainda que nós somos renascidos quando estamos sob a vontade dele. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Então, pessoal, toda essa lei, todas essas leis, elas foram feitas e devem ser cumpridas porque elas nos livram de muitas coisas, com problemas de ira, problemas de ciúme, imoralidade, libertinagem, impureza espiritual, e para nos aconselhar e para que tenhamos uma vida nova, uma vida diferente. Porque em Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E olha a promessa: contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Como eu havia prometido para vocês, então, lá no início, quando eu disse que as pessoas estão tristes, que as pessoas estão com problemas de saúde, elas estão estressadas, enfim. Eu disse para vocês que no final, quem ficasse até o fim e quem ficou até o fim, eu mostraria a solução. E a solução foi essa que eu acabei de falar, que a gente deve buscar o Criador em primeiro lugar e amar o nosso próximo, porque quando fazemos a vontade do nosso Criador, quando nós buscamos Ele de todo o coração, as nossas vidas são transformadas. Eu, mais uma vez, volto a falar. Eu não estou pregando religião. Eu estou apenas ensinando sobre as Escrituras. Então, vocês veem que através delas nós podemos conhecer tudo a respeito da vontade do Criador com a gente. O que Ele pretende? Então Ele pretende que a gente viva uma vida de alegria, uma vida tranquila. Ele não quer ver ninguém deprimido, Ele não quer ver ninguém triste, Ele não quer ver ninguém abatido, desanimado, desesperançado. Ele não quer ver um filho tentando o suicídio nem nada. Ele quer ver um filho alegre, feliz, junto da família,
rindo, sorrindo, satisfeito. E o principal, Ele nos quer junto dele por toda a eternidade. E é isso que as Escrituras dizem. Isso não é religião. Isso são as Escrituras. O Salvador ainda disse que declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, o Criador lhe acrescentará as pragas descritas deste livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro da profecia, o Criador tirará dele a sua parte na árvore da vida e da cidade santa, que são descritas nesse livro. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Onde você estiver, que esse ensino, a proteção, a misericórdia e o amor do Pai Eterno te alcance e te abençoe. Eu peço, inscreva-se nesse canal, ative o sininho também, para que você possa receber os outros vídeos que hão de vir e para que você seja notificado, porque o meu interesse é que esses vídeos, essa mensagem, seja alcançada pelo maior número de pessoas possíveis, porque eu estou fazendo isso por amor ao próximo, por amor a você.